Fala aí, pessoal, pela terceira vez eu tô gravando esse vídeo aqui agora, porque tava ficando tão complexo te explicar isso aqui, que eu tive que criar um diagrama aqui pra te mostrar o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Mas não é complicado. Na hora que eu te explicar tudo bonitinho, você vai entender tudo certinho aqui, tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai continuar a parte 2 lá do vídeo do Whisper, que foi esse código aqui que a gente falou no vídeo anterior. Mudei só o tema aqui do site aqui, mas é a mesma documentação aqui que você viu no vídeo anterior. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte do código do nosso Sussu. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você veja, porque nesse vídeo eu não vou falar das opções do Whisper, porque a gente já falou muito sobre elas no vídeo anterior. Então, nesse vídeo a gente só vai focar mesmo no código. E aí, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, o porquê das coisas todas que você vai ver ao longo desse vídeo aqui. Primeira coisa, eu tô aqui no repositório do Whisper. E no repositório do Whisper, você vai ver que já tem um código te explicando como utilizar ele no seu código. Então é basicamente isso aqui. Você instalou o Whisper, é só importar, e aí você utiliza o model que você quiser, que a gente falou no vídeo anterior, e daí você passa para ele o caminho do arquivo que você quer, de vídeo ou de áudio, e aí ele vai converter, lógico, o áudio, né? Ele vai transcrever, na verdade, o áudio, e aí ele vai te mostrar o texto final na tela. Simples assim, não tem nada demais nesse código aqui. Então, minha intenção inicial não era nunca trazer isso aqui para você. Com 4 linhas de código, você coloca o Whisper dentro do seu programa aí. Minha intenção era utilizar isso daqui para alguma coisa. E daí eu perdi um tempão fazendo uma coisa que acabou não dando certo, mas que eu escrevi todo o passo a passo nesse outro artigo aqui para você, que eu falhei aqui em tentar trazer o Whisper em tempo real do meu microfone aqui. E aí eu explico tudo bonitinho, o que eu fiz aqui dentro do Whisper aqui, né? Tentei utilizar o FFmpeg com o meu microfone, e aí não deu muito certo, não por causa do FFmpeg, mas por conta do Mac em si mesmo, eu acho. Depois eu mudei para o Sox aqui, aí o Sox deu certo, eu comecei a utilizar o Sox para gravar trechos de áudio do meu microfone. Inicialmente eu estava gravando um trecho de áudio, salvava esse trecho de áudio, passava para o Whisper, e aí eu fui tentando diminuir o tempo de áudio para eu tentar deixar isso em tempo real. Mas não deu muito certo, aí da segunda tentativa que eu fiz foi basicamente gravar, né, colocar o Sox para gravar em tempo real, ele ficava o tempo todo com o meu microfone aberto aqui, e daí para eu fazer o Whisper funcionar do jeito que ele funciona, que é com janelas de 30 segundos, eu fui tentando fazer algumas coisas aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu utilizei a Sync.io para fazer o seguinte, enquanto eu falava um trechinho de áudio aqui, eu jogava esse áudio para dentro do Whisper, isso em paralelo, né? Eu jogava para dentro do Whisper, enquanto o Whisper estava fazendo a conversão desse áudio lá, né? Transcrevendo esse áudio, eu já estava aqui no microfone gravando outro áudio, e aí eu jogava esses trechos de áudio numa queue aqui dentro, numa fila, e daí eu até salvei esses arquivos de áudio aqui, ó, como Wave, para eu ver como que esse áudio estava chegando lá dentro do Whisper. E daí eu fazia a transcrição, e aí eu ficava fazendo isso até eu cancelar a transcrição. Então eu deixei tudo escrito aqui bonitinho para você pode olhar isso aqui. Não deu muito certo, só em resumo para você, não deu muito certo porque janelas muito pequenas de tempo, tipo de 9 segundos para baixo, ele ficava muito, muito ruim. Então ele entrava em looping, ele não entendia o que eu falava, e aí a partir de 10 segundos começou a funcionar relativamente bem. Só que aí, como eu escrevo aqui, né, ficou um paradoxo, né? Eu queria um negócio em tempo real, mas só funcionou bem, do jeito que o Whisper tá, só funcionou bem a partir dos 10 segundos. Então eu meio que abandonei esse código aqui, mas se você quiser, e aí eu te peço, por favor, faça isso. Se você quer, olha, eu quero que você fale sobre essa determinada coisa, comenta aí no vídeo, engaja um pouquinho para esse vídeo não morrer, porque o outro vídeo que a gente falou lá da linha de comando, ele meio que, assim, ele iniciou meio morto. E aí parece que ele vai pegando uma tração ao longo do tempo, mas mesmo assim, ele tem bem menos view, bem menos comentário, bem menos curtida do que um vídeo que eu falo de F-String, por exemplo, ou de um vídeo que eu falo de outra coisa básica. Então, se você gosta desse tipo de vídeo um pouco mais avançado, comenta aí, curte, sei lá, engaja o vídeo para o vídeo não morrer. Voltando aqui ao nosso assunto, essa foi a minha tentativa de utilizar esse trecho de código. Como não deu muito certo, eu fui procurar outra forma de fazer, alguma outra coisa qualquer com o Whisper aqui. E aí, o que eu fiz?
Eu pensei, né, em utilizar, e essa parte deu certo, eu pensei em criar uma coisa que não tinha dentro do Whisper, que foi basicamente a gente fazer a conversão de arquivos em lote, ou seja, eu passo um diretório ao invés de um arquivo para o Whisper, e aí esse diretório tem que ter arquivos de áudio ou vídeo, e aí o meu código passa em cada um dos arquivos e vai mandando para o Whisper para ele ir convertendo isso de forma de lote, né, no caso. Converter os arquivos todos ao mesmo tempo e depois no final te entregar as legendas de todos eles aqui. A outra coisa também que eu fiz foi mudar o lugar, o diretório onde a legenda é salva. Porque ele salvava a legenda, ou você informava o caminho, ou ele salvava aqui na raiz do projeto, né? E aí eu achei mais, assim, prudente salvar o arquivo de legenda junto com o arquivo de vídeo. Então, na onde você falar, ó, eu tenho esse diretório, é lá que eu vou salvar as legendas. E aí as legendas vão ter o mesmo nome do arquivo de vídeo, só que com a extensão .str. E daí é isso que a gente vai ver aqui, tá? Só que na minha cabeça eu tava pensando da seguinte maneira: eu entro aqui, faço um argparse para mim, ou eu uso o argparse já utilizado pelo Whisper, e aí utilizando esse argparse eu só adiciono as opções e aí a gente faz o código para tratar esses arquivos lá e mandar isso para dentro do Whisper. Ou seja, eu ia estender o Whisper. Mas não deu muito certo e eu vou te mostrar o motivo e até o motivo do porquê eu criei esse diagrama todo aqui para te explicar isso. Porque o que aconteceu? Se a gente olhar, eu acho que eu não instalei ele aqui, mas se a gente olhar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu olhar aqui, eu já vou instalar tudo de uma vez, para não ter que voltar aqui, ó. Eu preciso do Whisper, beleza? Eu vou dar um UV Sync só para instalar tudo, é rapidinho aqui. E eu preciso do seguinte também, do reach, então UV add reach e o reach argparse, porque eu vou utilizar o reach para deixar o log bonitinho, eu vou te mostrar o log depois, e eu vou utilizar o reach argparse para também deixar o nosso argparse também coloridinho, bonitinho lá. Ok, então feito isso aqui, a gente pode sair, vou até dar um reload na janela aqui. E aí, na hora que eu voltar, eu espero que o meu ambiente virtual seja ativado por padrão. Ele não está ativando o meu ambiente virtual, vou ter que ativar manualmente. Então, ativado o ambiente virtual, então a gente tem o comando susu. Só para te lembrar, esse comando susu, ele está aqui, e esse comando susu está na pasta src. Então, isso aqui é um package do Python, um pacote do Python. Dentro desse pacote tem o módulo CLI, dentro do módulo CLI tem a função run. Então, dentro dessa função run aqui, a gente fala esse hello world que você viu ali na tela. Então, toda vez que eu digitar su, é isso aqui que está acontecendo. Dito isso, o que era o problema que eu estava tendo aqui? Quando a gente olha no código do Whisper, se você for lá na onde está as libs que você instala do Python no seu ambiente virtual, você vai ver que lá no Whisper tem um arquivo, um módulo que é chamado de transcribe. Esse módulo aqui, inclusive esse módulo, ele é referido aqui, né? Esse módulo aqui, ó, model.transcribe. Esse módulo aqui, ele tem aquela função lá, transcribe, que é essa função aqui, e também lá embaixo, no finalzinho dele, tem um CLI, uma função chamada de CLI. Essa função, na minha cabeça, ela retornaria o argparse. Só que essa função, ela tá aqui meio que para me enganar, porque ó, se eu passar o mouse, essa função retorna none. Ou seja, é uma função que tá aqui basicamente para ocultar o argparse da gente. Então eu não consigo usar esse parser. A minha ideia inicial era utilizar esse argparser, esse parser aqui, mas não deu muito certo. Mas mesmo assim, se eu fosse você, mesmo que você não queira utilizar o Whisper ou não consiga por conta de hardware, eu assistiria esse vídeo até o final por conta do seguinte: eu vou fazer de uma forma que eu consiga utilizar esse argparse aqui da mesma maneira como se eu estivesse utilizando a linha de comando. Então, só para você entender como que isso aqui funciona e o que eu vou fazer, deixa eu te mostrar aqui o nosso diagrama que eu coloquei aqui. Então, esse diagrama aqui, ele mostra o Whisper aqui. O Whisper tem lá, eu tô meio que resumindo aqui para você ver, mas o Whisper dentro dele tem lá aquela função CLI que a gente acabou de olhar lá. Essa função CLI oculta o argparse da gente, ele não retorna nada. Então, fica lá o argparser escondido, o argparse lá escondido lá dentro. E aí, como é que ele funciona no cenário real, como a gente viu antes, por linha de comando? Por linha de comando, quando você digita um comando qualquer aqui para o Python, esse comando ele vai parar no sys.argv do Python. Então você conseguiria acessar esses comandos diretamente por aqui. Ele fica salvo lá numa lista. E aí o que o argparse faz é basicamente quando você chama ele, né, instancia ele lá bonitinho, e depois manda ele fazer o parse dos args, ele vai pegar esses dados desse sysargv aqui. Então é basicamente assim que ele funciona. Mandei os comandos
chamei o argparse vai simplesmente olhar quais comandos tem ali dentro do sysargv e vai fazer tudo que a gente viu lá no vídeo do argparse. E daí, por que eu te falei isso aqui? Porque eu vou utilizar essa mesma estratégia do terminal aqui, mas dentro do meu código normal. Então, basicamente aqui eu tenho o nosso código, sussu, e a função run, que a gente acabou de olhar ela lá. Claro, a gente vai reescrever ela de uma forma que a gente consiga utilizar ela com as nossas coisas aqui. Dentro dessa função run, eu vou criar um outro argparse, e esse argparse que eu vou criar ele para duas coisas. Primeiro, para eu ter os meus próprios comandos lá dentro, então eu vou ter subparsers, como a gente viu lá no vídeo de argparse, e esses subparsers, eles vão funcionar de forma relativamente diferente, porque eu quero fazer aquela função de passar em lote lá dentro. Essa é a parte que eu vou escrever código. Só que eu também quero passar o Whisper por dentro do meu programa. Então, como eu tenho os argumentos que eu estou recebendo ali do meu próprio argparse, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um subparser com um nome Whisper, ou o nome one, né, no caso, que é o contrário aqui, seria many, né, o batch, ou lot, e aqui seria o one, né, para um arquivo só, ou Whisper, para você só repassar os comandos para o Whisper. Então, nesse subcomando que eu vou colocar, o subparser, eu vou simplesmente receber os argumentos e vou passar por dentro de uma função. Essa minha função, que é a função que eu vou te mostrar já já, ela faz o seguinte, ela simplesmente preenche o xargv, o sys.argv, como se ele fosse, como se tivesse vindo do terminal, os argumentos. E aí, na hora que eu preencho isso aqui, eu chamo o cli do próprio Whisper, e na hora que eu chamo e o argparse aqui vê que o sysargv está preenchido, ele utiliza os argumentos que estão aqui dentro. Então, basicamente, essa é uma forma da gente enganar o argparse do próprio Whisper. Eu consigo fazer um código antes, passar o restante dos argumentos para dentro do sysargv, e aí o Whisper faz o que ele precisa de fazer lá. A minha outra parte desse código aqui é essa build argparse detectar que eu estou querendo trabalhar em lote. Se ela detectar isso, ela vai vir para cá, que é esse comando, né, sussu batch, e aí esse sussu aqui, batch, vai passar numa outra função que vai detectar se é mesmo um diretório ou não é, vai detectar se a extensão do arquivo pode ser utilizada pelo Whisper, vai fazer todas as checagens. Depois que ela fizer todas as checagens, a gente pode até embutir algum argumento a mais ou tirar algum argumento que a gente não quer passar para dentro do Whisper, e beleza, depois que eu fiz isso, eu chamo a minha função de novo, essa função preenche o sysargv, e aí o argparse do Whisper funciona novamente. Então, isso aqui é super interessante, por isso que eu estou trazendo isso dessa forma para você, porque se em algum momento você precisar de alguma coisa similar a isso aqui, que eu acho que não deve ser tão esporádico assim dessas coisas acontecerem, porque a gente realmente, eu estava criando a minha função aqui que faz o build do argparse, eu estava criando ela da mesma forma que o cli aqui do Whisper. Então pode ser que em algum momento você precise disso, e aí você pode reutilizar isso aqui em todos os códigos que você for fazer. Então essa função aqui, o cli do Whisper, eu vou importar ela lá para dentro do meu módulo, e aí a gente continua dali. Então vamos lá, deixa eu só te mostrar uma outra coisa que eu vou fazer aqui, por conta do seguinte, eu vou colocar um logger aqui dentro, porque quando eu estava escrevendo esse código, eu vou chamar de basic logger, porque esse logger, eu não falei dele ainda no canal, tá? Se você quiser, eu posso aprofundar nisso aqui. Eu vou criar um logger na root mesmo do projeto, mas só porque eu estava escrevendo todo esse código sem fazer teste, e aí estava ficando difícil para eu saber qual argumento estava aparecendo ali, e eu fui dando print várias vezes ao longo do código. E aí o que eu pensei, né? Em algum momento, na hora que eu for publicar isso em algum repositório, eu vou ter que sair tirando esses prints daqui. Então a melhor forma de eu resolver isso aqui é eu criar um logger, porque o logger, ele trabalha no level do log aqui. Então quando eu falo assim, ó, aqui no logger eu tenho logger.inf, aí ele faz eu vou falar print só para você entender, mas o logger pode trabalhar com arquivos e tal. Então, o logger, quando eu falo logger.info, ele faz um print de um log no level info, na tela ali. E o que isso faz? Isso é basicamente para eu ter camadas diferentes de log ali dentro do meu programa. E aí eu posso ou mostrar ou ocultar essas camadas, basicamente aqui nessa configuração. Então aqui, eu vou até colocar aqui, ó, para a gente ver os logs todos, eu vou colocar not set. Então aqui, ó, isso aqui é do Python mesmo, tá? Eu estou utilizando do reach aqui para colocar corzinha lá, formatar ele bonitinho. Mas é do próprio Python mesmo isso aqui. Como eu te falei, se você quiser que eu fale sobre isso, comenta aí que eu falo sobre isso. Então aqui, ó, eu tenho os níveis de log ali. Se eu configurei ali not set, como você viu lá antes, o que vai acontecer é que todo log que eu fizer acima
acima desse valor aqui, que é o 0, todo log, debug, info, warning, error e critical, vão ser exibidos. Então, é praticamente eu falar, eu quero ver todos os logs. Se eu subir um pouco, por exemplo, eu coloquei igual estava lá, estava em info. O que vai acontecer? Ele vai exibir todos os logs info e acima de info. Então vai ser, eu cliquei em alguma coisa ali, vai ser info, warning, error e critical. E assim por diante. Se eu falar, eu quero só ver acima de error, ele vai mostrar só error e critical. E assim vai. Então, por isso que eu utilizei isso aqui para eu não ter que voltar tirando todos os prints que eu tinha feito. Então, depois é só a gente vir aqui e falar assim, olha, eu quero, sei lá, só ver error. Pronto, ele não vai ficar exibindo várias coisas na tela mais, somente quando acontecer algum erro ali. Mais uma vez, se você quiser, eu falo sobre isso aqui profundamente, como eu falo de todas as outras coisas no canal, porque isso aqui tá muito basicão. Eu tô utilizando basicamente o root ali, né? Não é o root porque eu tô utilizando o reach aqui, mas tá muito básico isso aqui, dá para aprofundar um pouco nisso aqui ainda. Então, no nosso CLI, essa função run, ela é a primeira que é executada, né? Eu vou pegar ela aqui, vou pegar os imports e a função run nova, e aí eu vou te explicando aqui, porque eu já escrevi esse código, senão a gente vai ficar a vida inteira aqui escrevendo código. Essa função run, eu vou chamar as outras funções, basicamente. Então, é naquele diagrama lá, eu já até colei ela aqui, ó. Naquele diagrama lá, ela vai ser isso aqui. Deixa eu te mostrar aqui para você ver. Chamei lá o comando vai vir aqui, vai ver que eu estou chamando esse módulo, que ele é o main, eu já falei sobre essa linha de código aqui no canal. Dou um run, aí quando eu dou um run, ele entra nessa função, aí ele vai chamar uma outra função que é a build argparse. Inclusive, eu acho que eu deixei invertido aqui, não deixei? Não, tá certo. Então aqui, ó, eu chego na função run, build argparse. Cheguei na build argparse, essa build argparse vai gerar o argparse para mim. Deixa eu pegar ela aqui para você entender ela bonitinha, tá? Vai aparecer muito código aqui, mas eu comentei demais o código aqui e daí você vai entender melhor, mas não é tanto código assim. Então essa build argparse, o que ela faz? É o que a gente, basicamente é o que a gente viu lá no vídeo do argparse aqui no canal. Então build argparse vai retornar um parser do argparse, sem executar, né? Sem fazer, eu vou deixar para a run fazer o parse dos args, e eu vou te mostrar lá, porque tem uma coisa que eu utilizei que eu não utilizei no vídeo de argparse, aí eu te mostro. Então esse é o nosso main parser aqui, e vai ter também os subparsers, basicamente da mesma forma que a gente fez lá no vídeo do argparse, então aqui nada demais. Então aqui eu estou criando um parser do Whisper. Esse parser do Whisper, ele só vai ser usado como forma de wrapper. Ele vai enviar tudo que eu passar para ele para dentro do Whisper e simples assim. Eu vou te mostrar como eu fiz isso. Mas eu criei um alias aqui também, que é o one. Então eu posso utilizar tanto o comando Whisper como o comando one. E aí, como a gente viu lá no vídeo de argparse, eu quero sempre o Whisper. Então eu vou setar um default para que, mesmo que eu utilize qualquer alias aqui, eu tenha ainda o comando Whisper final. E nesse comando Whisper, esse argumento aqui eu coloquei porque eu estava tendo conflito com o help do próprio do parser aqui, né? Porque quando você chama assim, ó, se eu chamar esse comando, deixa eu só aumentar meu terminal. Se eu chamar su Whisper menos H, se eu fizer isso aqui, você concorda comigo que eu estou chamando o meu comando su, que é o meu argparse. Esse meu argparse tem um subparser que chama Whisper, e quando eu chamo menos H ou menos help nesse Whisper, eu estou chamando o help desse Whisper aqui. Então, eu estou chamando este help aqui, basicamente, né? Que tiver aqui dentro na verdade, desse aqui, né? O que tiver dentro disso aqui, eu vou estar chamando. Então, o que eu fiz? Eu configurei um outro help aqui, você vê que já tem um help aqui e já tem help aqui. Eu configurei um outro help aqui, que é esse help aqui, só que por já existir um help aqui, ele entra em conflito, né? Então, o que acontece? Eu falo aqui que quando acontecer um conflito, resolve. O que isso diz para ele? Ele fala, quando ocorre um conflito, você sobrescreve com o comando que eu estou mandando abaixo. E aí ele sobrescreve o anterior com esse novo help aqui. E aí, basicamente, eu vou usar isso aqui lá na minha função para eu fazer determinada coisa, que é chamar o help do próprio Whisper. E aí, quando eu chamar su, Whisper, menos help ou menos H, o que vai acontecer é que eu chamo o help do próprio Whisper. A gente vai ver isso aqui. E aqui para baixo a gente tem os nossos parsers. Então eu vou só ler os comentários aqui para você. A minha ideia aqui é criar um subparser batch que vai receber um diretório com arquivos de vídeo.
Vamos passar em todos os arquivos do diretório e usar o Whisper para transcrever todos eles. Então aqui está o subparser, aqui está o help dele e aqui só para aparecer a cor lá bonitinha, o syntax highlight. Eu só coloquei essa função aqui, ó, eu até deixei comentado aqui para você, para ficar mais fácil de te explicar seguindo aqui, tá? Eu não colocaria essa função neste local aqui, não fosse por isso, eu movi até para um outro arquivo, se fosse o caso. Mas eu tô deixando ela aqui porque essa função, ela está sendo utilizada logo aqui, aí fica mais fácil de explicar. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um argumento input_dir. Esse input_dir vai ser os diretórios, o diretório com os arquivos de vídeo lá dentro. Esse diretório, ele precisa ser eu quero que ele seja sempre um diretório, uma pasta e não um arquivo, e eu quero que ele exista. Então, basicamente, ele é requerido aqui e, basicamente, eu utilizo esta função aqui para receber a string que vem aqui para mim. Recebendo a string, eu converto essa string em path, e aí eu checo se existe, se é um diretório. Se for um diretório, se não for, aliás, um diretório, eu lanço um erro, isso não é um diretório, e aí o argparse mata o script ali, não continua executando. Se for um diretório, eu resolvo o caminho completo desse diretório e retorno. E daí a gente vai ter aqui nesse argumento input_dir um path, basicamente, com o caminho completo do arquivo que a pessoa passar aqui. Aqui embaixo, eu coloquei uma outra função aqui, um outro argumento, aliás, que é basicamente o skip files. Esse skip files, ele vai simplesmente ser uma lista. A gente já fez isso lá no argparse. Então, isso quer dizer que eu posso passar ele várias vezes ou vários argumentos para o mesmo "-s" ou "-" skip files. E aí, o que eu vou fazer na minha função, vou te mostrar depois, é basicamente checar se o nome do arquivo que eu estou passando naquele momento termina com o nome do arquivo que a pessoa passou aqui. Então, o que ela passar de final de nome de arquivo ali, eu vou checar. Se passar, eu pulo aquele arquivo, eu não vou fazer nada com ele. E aí, aqui eu faço o argumento do output_dir. Isso aqui foi um probleminha que foi o seguinte, eu tinha várias maneiras de fazer isso aqui, tá? Eu tô te passando uma delas. Se a pessoa me passasse um outdir, eu iria sobrescrever um argumento que eu estou recriando lá dentro da minha função, porque eu quero que o arquivo de legenda saia exatamente na onde que está o arquivo do vídeo. Então eu estou sobrescrevendo esse outdir lá dentro da minha função, que a gente não viu ainda. Mas o que eu fiz foi até melhor aqui, porque o que eu fiz? Eu coloquei esse argumento aqui dentro desse argparse aqui. E aí esse argumento estando aqui do jeito que ele está, ele não vai parar lá na função do Whisper. Então achei mais fácil fazer aqui, ó. Inclusive não tem nem help, ó. Quando eu falo do help dele aqui, eu falo para ele não exibir nada. E aí eu retorno o parser. Ok. E aí voltando aqui na função run, o que eu faço com esse parser? Eu pego o parser e chamo a função ali em cima. Ela cria esse argparse e retorna para mim o parser inteiro. E aí, aqui que está um negócio diferentão que a gente não viu ainda. Ao invés de chamar parse args, para fazer o parse de todos os args que tiver aqui dentro, eu estou falando para ele fazer o parse dos non-args. O que ele faz com essa função? Ele basicamente vai fazer o parse dos arquivos, dos argumentos que ele conhece, e ele vai me entregar uma lista com os argumentos que ele não conhece. Por isso que a gente tem args, que é as coisas que ele conhece, e unknown args, que são argumentos que eu vou receber ali aleatoriamente, que vão chegar, que eu vou enviar lá para o Whisper. E aí, isso aqui ficou o melhor dos dois mundos, que eu consegui meio que separar as coisas. O que é meu tá aqui, o que vai para o Whisper tá aqui no unknown args. E aí, se o comando, né, que eu receber lá for arg Whisper, eu passo direto, tudo que eu recebi aqui, direto para dentro do Whisper. Só que aí, lembra do probleminha que eu te falei, o help, ele estava interceptando o help aqui e jogando o help do meu argparse. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente pegar, olhar se o argumento que eu estou recebendo é help. Se for, eu vou chamar uma função que você não viu ainda, mas que eu vou chamar o Whisper, em resumo para você, eu estou chamando Whisper -- help. E aí eu retorno, não passo daqui. Se passar daqui, ela executa o Whisper normal, porém por baixo do meu próprio comando. Então o comando ficaria basicamente assim, sussu, Whisper e o que você quiser passar para dentro do Whisper. E aí chama o CLI original do Whisper com o argumento audio.mp3 e qualquer outro argumento que você passa para lá. Vamos olhar essa função do Whisper também? Deixa eu ver o que mais que falta a gente ver. Não, falta a nossa função, mas vamos olhar essa função do Whisper aqui também, para você ver. Tem vários comentários aqui, porque eu queria te mostrar também o seguinte. Esse é o tipo de comando que a gente vai utilizar. Então, nossos comandos vão ficar assim, ó. Sussu, Whisper, eu passo o que eu quiser lá para dentro do Whisper. Esse é o original do Whisper.
Então, eu não tô chamando o comando do Whisper, tá? Isso aqui foi toda essa lógica que eu te mostrei aqui. Mas aqui eu só chamei esse subcomando de Whisper. Tanto que eu coloquei um outro aqui só pra você. Sussu one, passo qualquer coisa que eu quiser passar lá pra dentro do Whisper. E aí, aquele esquema do sysargv eu já te mostro. E esse aqui é o nosso. O nosso vai ficar assim, sussu batch, e aí eu tenho que passar, ao invés de um arquivo, um input dir. E aí, esse input dir aqui vai ter que ter arquivos de vídeo ou áudio lá dentro. E aí, o restante aqui, com exceção de 2 aqui, são todos para o Whisper, tá? Mas o argparse já está separando as coisas, então não importa a ordem que eu colocar isso aqui. Então aqui, ó, esse "-s", ou "-skip files", é o que eu te mostrei que são os arquivos que eu quero pular. E esse output dir, ele não funciona porque ele está separado dos argumentos que vão para o Whisper, porque eu criei ele dentro do meu argparse. Então ele vai ficar ali, mas sem fazer basicamente nada. Eu só coloquei ele aqui para você saber que ele não vai fazer nada. E aí, essa é a função que faz toda a tarefa de enganar o Whisper. Porque o que ela faz? Aqui dentro, eu tenho a função e eu recebo os argumentos, que é uma lista, basicamente, de strings. Recebendo essa lista de strings, eu entro na função, importo o sys, que eu vou utilizar sysargv aqui embaixo, e eu importo o cli do Whisper. Então, aquela mesma função que a gente viu. Só que, percebe que o meu arquivo também chama cli. Então, toma cuidado quando você vai importar coisas que têm o mesmo nome assim, tá? Eu nem gosto, eu até renomeei aqui, ó, para Whisper cli. Quando você ver Whisper cli aqui, eu estou falando do cli do Whisper. Ah, e esse pywrite ignore aqui é só para ignorar, porque o Whisper não tem stub. Então, a tipagem dele fica grifado de vermelho ali, te falando. Eu poderia desativar essa opção, mas não queria. Então, basicamente, comentei aqui o Whisper. E aí, aqui que tá a malícia da coisa, né? Até escrevi aqui. Vamos fingir que o Python está recebendo os argumentos via sysargv. Com isso, o argparse entra em ação da mesma forma que entraria se estivesse sendo executado por linha de comando. Então, basicamente, eu passo aqui o primeiro argumento, geralmente a gente tem o nome do módulo ali que a gente está executando. Então, eu passei ali Whisper, que é o comando, né? Mas isso aqui não é utilizado lá, é só para a gente ter um argumento 0 ali, sendo o que a gente está executando. O importante está para cá, porque aqui eu estou recebendo lá do argparse uma lista de strings e estou simplesmente espalhando essas strings aqui dentro do sysargv. Daí, na hora que eu chamar o Whisper cli, que é o cli do Whisper, esse sysargv vai estar preenchido e o argparse do Whisper vai executar como se ele estivesse sendo executado por linha de comando. Simples assim. Teria várias formas de fazer isso aqui, tá? Essa é uma forma que eu gostei de fazer porque é um negócio que pode te ajudar em algum momento da sua vida, tá? Ao invés de eu simplesmente executar o comando do Whisper aqui. Então, por isso que eu tô fazendo esse negócio assim complicado desse jeito, porque pode ser que você precise fazer isso aqui, e aí se você precisar, você vai lembrar desse videozinho, vai curtir o vídeo, vai comentar aí, ó. Então por isso que eu fiz isso dessa forma. Aqui a gente já viu essa função, então beleza. Agora é a função nossa mesmo, que é a função que eu escrevi aqui para executar o Whisper em si. Então deixa eu te mostrar como que eu fiz isso aqui. Deixa eu pegar os imports ali de novo, que eu perdi. O rough, ele apaga os imports, né, que você não está usando. Então por isso que eu perdi ele aqui. Então aqui a minha função batch whisper é a nossa função que vai passar em todos os arquivos usando o Whisper original. O que ela tem aqui? Ela precisa receber um input dir, que é um path, a gente já colocou isso lá no argparse, e ela vai receber os argumentos do Whisper de forma crua. Talvez, eu coloquei o nome raw args, porque talvez a gente precisasse remover ou adicionar alguma coisa. Realmente aconteceu. Aí, isso é uma lista de strings, e aqui eu recebo também o skip files, que ou é uma lista vazia, ou uma lista preenchida, tanto faz, ou none. Se for none, eu crio uma lista vazia aqui, só para eu sempre ter uma lista. Então vamos entrar aqui dentro dessa função. Primeiro, eu criei de novo aqui o Whisper args, que aqui eu tenho o raw, e isso aqui eu vou utilizar para rotacionar em todos os arquivos. Então eu vou precisar disso aqui realmente. As extensões aqui que eu coloquei aqui não sei, eu acho que não são todas do FFmpeg, tá? Eu só perguntei lá pro Google quais são as extensões que o FFmpeg aceita. Ele até falou naquela resposta lá que o Gemini dá, né? Ele até falou que lá no FFmpeg não são extensões. Você fala de formatos, demuxer, alguma coisa assim. Só que é melhor você usar as extensões mais usadas aqui, que são essas aqui. Aí eu falei, beleza, tá bom, eu só coloco um comentário lá falando que essas são as extensões aqui que a gente vai aceitar. Se você quiser adicionar novas extensões, fica tranquilo, pode adicionar aqui. Esse FMT off e FMT on é para desativar a formatação aqui nessa lista, porque eu queria ela assim. Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar um em cada linha aqui, então tá ficando muito longo. Eu só desativei e reativei a formatação do rough aqui. Aqui também, o que acontece? Teve algum momento que aconteceu comigo, como eu te falei, que eu precisava pular um arquivo. Aí eu falei, já vou colocar essa opção também pra gente já ter isso aqui.
E aqui, o que eu faço? Eu pego aquele diretório que a gente recebeu lá do argumento e eu chamo iterdir nele aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar em cada arquivo e pasta que tiver lá dentro. Não é recursivo isso aqui, tá? É só um nível. Porque eu até pensei em fazer recursivo, mas eu não fiz isso em respeito a você mesmo. Porque esses dias mesmo, eu apaguei o meu desktop inteiro. A sorte é que o Mac aqui, ele não deixou apagar a pasta do desktop. Mas eu pedi para ele apagar e eu esqueci de colocar o nome do arquivo. Não, eu escrevi alguma coisa assim, ó. Basicamente, eu pedi para ele fazer assim, ó. Como se eu fizesse assim. Acho que eu tava usando RM3, no caso, do SH útil. Então, eu pedi para ele apagar e passei lá o caminho. Basicamente assim, se eu não me engano. Se eu estiver lembrando bem, /desktop. E na minha cabeça eu tava que eu ia colocar aqui depois o restante do caminho aqui, né? Que eu precisava apagar uma pasta que estava dentro do desktop. Aí eu não coloquei e mandei executar. Ele apagou praticamente tudo que estava no meu desktop, só não apagou a pasta desktop ali. Então eu não vou fazer isso recursivo, porque isso pode dar problema. Então aqui a gente vai pular alguns arquivos para evitar a gente fazer isso de forma recursiva. Não seria recursivo, mas mesmo assim, um diretório eu não consigo mandar para o Whisper. Então já vou pular se for um diretório. E aí aqui está o logger, logger.warning directory not allowed, e eu passo o nome do diretório aqui. E aí eu continuo, pulo o loop. Aqui eu pulo se a extensão não for permitida, ou seja, a extensão não está aqui nessa lista de extensões. Então pulo também aqui e dou um log. Aqui no caso eu estou dando um log de error. Não sei, eu fiquei meio na dúvida na hora que eu coloquei isso aqui, mas eu acho que isso é um erro mesmo. Porque a pessoa tá pedindo para você fazer alguma coisa naquela pasta e manter um arquivo lá errado, com a extensão errada, é um erro, na minha opinião. Mas eu vou manter assim. Aqui também a gente pula o que o usuário pedir para pular com o skip. Aí lembra que eu te falei, eu vou checar somente o final do arquivo. Então, quando ele escrever o nome do arquivo lá, eu só vou checar se o final dele bate com o arquivo que eu estou checando aqui agora. Isso pode dar problema, se você pensar, mas você pode fazer uma outra lógica se você quiser. Só queria agilizar as coisas. Então, todos esses continue aqui, basicamente eu estou pulando o loop aqui. Esse continue aqui não vai funcionar igual eu estou imaginando aqui, porque está dentro de um for aqui, ó, tá? Então, eu acabei de ver um bugzinho aqui, ó. Esse continue aqui, ó, foi erro de principiante mesmo. Mas depois eu olho isso aqui, talvez eu corrija, talvez não, eu vou ter que corrigir isso aqui antes de publicar. Mas, continuando aqui, lembra disso, isso aqui eu vou corrigir depois. Então, daqui em diante, vai para o Whisper. Então, passou desse continue, o que eu vou fazer é o seguinte, o argumento posicional, ele precisa ir sozinho, né? Eu gosto de passar ele no primeiro argumento ali. Então, o argumento posicional, eu estou passando ele no primeiro índice da lista ali que eu estou mandando para o Whisper. Então, estou estendendo a lista do Whisper args e eu estou passando o restante dos argumentos aqui. E aí eu estou dando um logger, pensa no logger como print, logger.debug, e aí eu mostro que eu coloquei o arquivo aqui no primeiro índice da lista. Depois eu vou fazer o seguinte, por fim, adicionamos o altdir aqui dentro. Esse altdir, eu não quero o altdir real do Whisper, porque senão eu vou trocar o lugar do arquivo de vídeo com o arquivo de saída da legenda. Eu quero manter os dois o mesmo. Então eu estou utilizando o parent, a pasta pai ou mãe, do arquivo que eu estou checando aqui. Então a legenda sempre vai ficar lado a lado com o vídeo. E aí eu estendo de novo os argumentos aqui. Beleza, eu também desativei o modo verboso do Whisper aqui. Então o verboso vem por padrão. Se você não fala nada, ele fica mostrando as legendas que você está convertendo. Só que eu não queria isso justamente para eu ver os meus logs. Então eu coloquei isso aqui para que ele desativasse o verbose se a pessoa não mandou nada. Se a pessoa não falou nada, eu automaticamente coloco o verbose false. Se ela mandar, eu uso o que ela mandar lá. E aí passou daqui, eu logo, os comandos do Whisper estão aqui, e aí eu falo qual que é o comando final do Whisper, eu estava olhando os logs, como eu te falei, e aí eu chamo aquela função, que essa função recebe os argumentos do Whisper lá em cima, e daí ela executa já o Whisper, porque o que acontece? Se eu executar o CLI do Whisper aqui, eu estou executando o Whisper, basicamente. Só que passando todos os argumentos lá para dentro. Daí, para o próximo loop, eu tenho que zerar essa lista aqui, basicamente. Então, a gente não testou nada, né? Eu estou falando aqui, tem, sei lá, 1 hora quase, 40 minutos falando aqui, e a gente não testou nada. Então, vamos testar o help, ó. Se a gente testar o Whisper Help, eu quero ver o help do Whisper, não o meu aqui no caso. A primeira vez que a gente executa costuma ser bem lento mesmo, eu não sei o motivo disso, mas olha lá, ó, a gente está vendo o help do próprio Whisper. Então, maravilha, ó, -H e --help. Ok.
estão funcionando. Agora, se eu não passo nada aqui, vamos ver o que acontece. Eu acho que, não sei se o Whisper tá checando. Tá checando. O próprio argparse do Whisper, o argumento tal é requerido, áudio. Então, você tá vendo que tá funcionando o Whisper aqui dentro. Se eu trocar esse comando Whisper para one, também deve funcionar da mesma forma, como se fosse o Whisper. Então, maravilha, tudo funcionando perfeitinho. Eu não sei se eu te mostrei aqui embaixo, mas só para te mostrar, ó. Lá embaixo, lá na minha RAM, eu checo aqui o Whisper, te mostrei, né? Aí eu chamo essa função, aí eu fui lá te mostrar essa função e eu passo para dentro dela os unknown args, que é uma lista com os argumentos. Você pode ir dando print nisso aqui se você quiser. E se o comando for batch, eu chamo a função batch whisper, passando o input, unknown args e o skip files. E aí a gente executa essa função que eu acabei de te mostrar aqui. Agora vamos testar o seguinte, eu tenho no meu desktop essa pastinha aqui, ó, que é vídeos. Dentro dessa pastinha, tá vendo que eu tenho alguns arquivos, ó, eu tenho parte 4, parte 5, parte 6, parte 7. Dentro dessa pasta sem título, eu tenho só o resto dos arquivos ali, né? Eu tinha, né? Eu apaguei tudo ali. Eu não tinha visto que eu tinha, não lembrava que eu tinha apagado. Mas isso aqui é aquele vídeo de F-Strings e eu só usei o FFmpeg para partir ele em pedacinhos de 5 minutos ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o Whisper aqui dentro, o sussu, aliás, né? Eu vou rodar o sussu, chamando batch, passando o seguinte, ó. O que eu tô passando do meu comando para ele? Whisper o input dir, que vai ser o desktop vídeos, essa pasta. Temperatura vai para o Whisper, é desconhecido no nosso args. O out dir, eu passei aqui só para ver se ia dar algum erro, não deu, tá vendo? Esse out dir aqui não tá fazendo nada aqui, ele é do meu argparse, eu não tô usando esse comando. Então ele não vai para o Whisper. Esse bin size é igual a 1, device CPU, F16 false, output format SRT, eu só quero um formato de legenda, você pode colocar o que você quiser, isso aqui vai para o Whisper também. O que mais que eu tenho aqui? Model, Tiny, Language PT, menos S. Eu quero pular esse vídeo, tá vendo? Então menos S, pulei esse vídeo. E aí eu coloquei o 00. 00 não tá aqui, esse arquivo aqui. Deixa eu pular um outro, ó. Vou pular o 5 aqui, só pra gente ver que a gente vai pular o 5. E eu vou pular o 5 e vamos lá, o 7 também. Então eu vou colocar aqui, ó, o 7 também. Então, ó, menos S, eu posso passar tanto 2 arquivos, quanto eu posso utilizar skip files e passar só um. Tanto faz, a gente já viu isso lá no vídeo de argparse. E aí, se eu mandar executar, olha só o que ele faz aqui pra gente, ó. Ele tá me falando aqui, ó, que esse foi o comando que eu executei. Ó, tinha um arquivo ali, ó, que não era permitido. O Mac costuma criar esses arquivinhos desses nomes aqui. Então, ele pulou esse arquivo. Aí, no debug, ele falou, ó, setei o áudio pra isso aqui. Deixa eu voltar ali, ó. Setei o áudio pra isso aqui, que é o segundo argumento, o primeiro argumento do Whisper lá, o posicional. O outdir foi setado pra isso aqui. O verbose foi setado para false. Os comandos do Whisper foram isso aqui que eu passei para ele, ó. Lá tá lá na lista. E o comando final ficou assim, ó. Whisper, e aí o arquivo, temperatura e tal. E aí ele faz. E aí ele continua indo, ó. Esse é o arquivo 7, bonitinho, foi lá. Aqui, ó, uma informação aqui, ó. Pulei o arquivo 5. Beleza? Não, ele pegou. Esse é aquele bug lá, tá? Esse bug eu vou corrigir. Porque eu coloquei, só para você entender o que aconteceu nesse bug aqui, ó. Eu não tinha percebido. Por isso que teste é interessante. Nesse for aqui, no caso, ó, nesse for de baixo aqui, ó. Você tá vendo que eu tô dentro de um for aqui, nesse local, né? Esse for, se eu chamar continue dele, ele pula pro próximo loop. Simples assim. Só que eu, ingenuamente, o que eu fiz aqui foi, eu coloquei um for aqui dentro. Esse continue, ele vai no próximo for dele. Então, esse continue só tá simplesmente falando que para ele pular este for e não este. É este for que é importante. Se fosse corrigir isso aqui, só para você ver aqui, né? Eu faria basicamente, sei lá, skip loop igual a false. Daí aqui, o que eu falaria aqui dentro, ao invés de colocar continue, aqui eu colocaria skip loop igual a true. Daí aqui embaixo eu poderia checar fora desse for if skip loop. Se tem alguma coisa nesse skip loop, continue. Só que antes disso, eu vou resetar o skip loop para ele voltar a ser false. Então, continue. Pronto, então basicamente o que eu fiz? Criei uma variável que ela inicia false, eu não quero pular todos os loops. Quando eu chego aqui, eu checo, eu converto essa variável para verdadeiro, saio desse for, e aí eu checo se essa variável for verdadeira, eu só converto ela de novo para false e pulo o loop. Então, o que vai acontecer é basicamente isso aqui. Deixa eu te mostrar ele pulando. Ó, aqui, ó, um warning, o diretório, pasta sem título que estava lá dentro, não é permitido. Então, vamos executar isso aqui, beleza, executando. A gente está vendo todo o debug ali bonitinho. Eu quero só ver se ele vai pular o 5 ali. Então, olha lá, agora, ó, ele falou, pulei o arquivo 5. Aí ele pulou para o 4 aqui já de uma vez, não executou nada no arquivo 5. Então, beleza. Agora, vamos só ver se essas legendas estão sendo criadas lá no arquivo. Então, deve ter agora, tem lá um monte de legenda SRT aqui, ó. Tá vendo? SRT. Eu já testei isso aqui, tá? Por isso que eu não tô abrindo, não tô preocupando muito com isso. Mas ele pegou o meu vídeo aqui, .srt, não deveria. Deixa eu apagar todas as legendas SRT aqui.
Apaguei todas elas, deixa eu voltar no meu outro terminal, e aí pronto. Agora, ele tá pulando as legendas ali, ó, no caso, mas eu quero garantir que ele não tá pegando isso de novo. Então eu vou executar só mais uma vez. E antes disso, deixa eu dar um Ctrl C para cancelar isso aqui. Vamos tirar esses logs só para você ver como é que isso funciona. Então tá not set, né? Eu quero ver só erro, suponha. Então, error. Então, somente quando eu dei um logger.error que vai aparecer lá. Então, quando eu executar isso aqui, ó, você viu que deu esse error, que eu te falei que eu estava em dúvida se eu ia pôr isso no error ou não, ele apareceu aqui, esse error. Agora vamos deixar, ó, você tá vendo que ele vai executando, mas ele não vai exibir nada, somente se aparecer algum outro erro. Então tá aí, pessoal, só apareceu um errinho aqui mesmo, ó, dessa forma. Se você nem quisesse ver o erro, você poderia, sei lá, se você quisesse, colocar isso aqui como critical. E aí, voltando, se eu executar, deixa eu limpar o terminal só para você ver que vai ficar limpinho. Somente a barra de progresso do próprio Whisper que vai exibir ali, porque eu coloquei verbose como falso. A gente nem olhou também ele exibindo essas legendas ali, mas eu vou deixar terminar ali só para você ver e te mostro com verbose true. Beleza, pessoal, então terminou aqui, ó, você vê, não apareceu nenhum log, porque eu não dei nenhum log crítico, tá? Você só usa crítico, logger.critical, se você tiver algum erro que o programa não vai conseguir voltar a funcionar. Aí você usa aquele critical lá. Mas deixa eu colocar aqui, ó, menos verbose como true. E aí agora você vai ver o Whisper mostrando o que está sendo falado. Olha lá, ó. Tá lá bonitinho mostrando. Então é isso aqui que a gente tem. Só que aí, por isso que eu desativei isso, o nosso log sumia tudo aqui, né? Então não ficava difícil de eu ver o que estava acontecendo aqui na linha de comando. Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Eu tentei ao máximo detalhar tudo isso aqui, cada linha, cada motivo, cada porquê de cada coisa aqui. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou deixar esse código aí completo para você ter o vídeo, o código e talvez, eu não sei se eu vou fazer isso, mas talvez eu coloque até algum insight aqui que eu tenha dentro desse artigo aqui, tá? Mas vocês têm que me ajudar, vocês têm que engajar no vídeo aí para eu ficar mais animado a postar esse tipo de vídeo aqui, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Curte, comenta em coisa de pessoa que você gosta, em vídeo de pessoa ou de assunto que você gosta, que você ajuda esse vídeo a não morrer, né? Porque se esse vídeo morre, aí foi perda de tempo pra gente aí. Mas beleza, pessoal. Então, no próximo vídeo, a gente vê o que a gente fala. Provavelmente a gente vai falar uma coisa que vai ser complexa, com certeza.